Olha só, dá uma olhada, né, nessas duas notícias que eu quero mostrar para vocês o risco de entregar o seu terreno para uma incorporadora nesse ano de 2025, principalmente com as taxas de juros elevadas desse jeito. Uma notícia de 31 de julho. Copom mantém Selic em 15% ao ano. Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking dos países com maiores juros reais do mundo. Esse cenário gera impactos diretos sobre a sociedade, o crédito fica mais caro, o consumo das famílias é reduzido, a produção encarece, empresas enfrentam as maiores dificuldades para operar e o acesso à moradia é severamente comprometido, afetando milhares de famílias brasileiras. Segundo a notícia, olha só, uma das maiores, se não a maior construtora incorporadora do Brasil, MRV. MRV vende terrenos para reduzir estoques e destravar capital. Empatar dinheiro em terra tira o meu sono, diz o executivo. Presta bem atenção nisso aqui que o executivo falou. Eu vou repetir. Empatar dinheiro em terra tira o meu sono. Olha esse destaque aqui da notícia. No quarto trimestre de 2024, a companhia registrava um land bank de 2,4 bi. A meta é encerrar 2029 com valor abaixo de 1 bi. Uma redução de mais de 58%. Segundo os executivos, a estratégia de encolher o banco de terrenos ganhou velocidade nesse ano diante do ambiente de juros elevados. Tá, Henrique, mas o que isso significa? Significa, sendo direto, que ao entregar o seu terreno para a incorporadora, se você não tomar muito cuidado, ele vai poder ficar na geladeira dessa incorporadora. Ou seja, o seu terreno vai ficar travado por anos, decidindo o momento que essa incorporadora quer ou não desenvolver. Deixa eu te explicar um pouco melhor. A Selic é a taxa básica de juros. Quanto maior a Selic, mais caro fica o crédito. E o mercado imobiliário, como todo mundo sabe, é um mercado alavancado. Ele depende de juros para fazer a construção desses empreendimentos e também depende de juros para o consumidor conseguir comprar essas unidades ao final, correto? Então, quando a gente vê uma notícia como essa, que uma incorporadora como a MRV, que tinha por cultura comprar terrenos para deixar isso em estoque, para depois desenvolver e vender essas unidades e lucrar sozinha com a valorização imobiliária, sem precisar dividir isso com um dono de terreno, um terrenista, e que agora ela resolveu simplesmente vender os seus ativos de terreno e focar somente em permutas de proprietários terceiros. O que isso quer dizer? O que isso diz pra gente? Diz pra gente, presta muita atenção, que quanto maior os juros, menor o acesso ao crédito, mesmo de uma incorporadora como a MRV. Imagine então para outras incorporadoras menores, ou mesmo médias, ou mesmo grandes, mas que não sejam tão gigantes como ela. Abrir mão desses terrenos, abrir mão de ser proprietária de terreno, para começar a somente atuar com permutas, significa que o risco da manutenção do terreno passa a ser seu. Seu proprietário de terreno que vai fazer uma parceria com essa incorporadora. E o que seria o risco da manutenção desse terreno? O risco de não conseguir desenvolver nada, de ficar com o terreno parado, com o dinheiro empatado. Não é isso que o executivo disse? E ele está correto. Essa é a visão correta de uma incorporadora. O negócio de uma incorporadora, de uma loteadora, é lançar produtos para vender. Mas qual é o principal ativo que essas empresas têm? A terra. Sem terra, não tem empreendimento. Mas a expertise desse tipo de empresa é o desenvolvimento imobiliário. Desenvolver projeto. A expertise dessa empresa não necessariamente é comprar terrenos para revender esses terrenos. É adquirir ou fazer permutas de terreno para vender unidades construídas. E a partir do momento que você, dono de terreno, entra com o terreno numa parceria com uma empresa, você tem um ativo mais valorizado. Você tem o ativo principal. Mas a incorporadora, ela tem os prazos dela. Ela tem os planos empresariais dela. Você sabe quando ela vai lançar um empreendimento no seu terreno? Você sabe quando ela efetivamente vai dar atenção à parceria de vocês? A depender do contrato que você fez com ela, você simplesmente não tem como exigir isso dela. E aí a gente entra numa questão interessante. Se essas empresas, porque não é só a MRV que está se desfazendo de land bank, resolvem abrir mão dos seus próprios terrenos, o que ela faria com o seu terreno? Será que ela abriria mão? Os terrenos que ela é proprietária, ela tem custos, ela fica com o patrimônio imobilizado. Isso tem impacto na análise de crédito, isso tem impacto no endividamento,
Isso tem impacto em vários indicadores da empresa. Mas agora e o seu terreno? Será que a incorporadora estaria preocupada se o seu terreno ficar imobilizado dentro do land bank dela? Acho que nem tanto quanto se esse terreno fosse dela, correto? Então é por isso que muitas vezes é comum que isso aconteça. A incorporadora vai te oferecer um contrato genérico. Às vezes genérico até demais e ela mesma toma risco por conta desse contrato ruim. Então você tem que tomar muito cuidado. Você entregar o seu terreno para essa incorporadora, principalmente no cenário de juros elevado, em que alguns setores do mercado estão estagnados, como por exemplo o médio e alto padrão, que não conta com os juros subsidiados ao consumidor do Minha Casa Minha Vida, pode deixar o seu terreno parado por anos. O que tem acontecido no mercado atualmente é que as incorporadoras têm devolvido o land bank fazendo distratos com os terrenistas. Depois de anos tentando desenvolver algo naquele terreno, a incorporadora simplesmente desiste, porque as condições do mercado atualmente talvez não permitam que algo seja desenvolvido naquele imóvel. E você, se for o seu caso, depois de anos deixando esse terreno com a incorporadora, sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu não estou te dizendo que você não deve fazer um contrato com uma incorporadora. Pelo contrário, você deve buscar parceiros para desenvolver o seu terreno, porque essa é uma das formas mais rentáveis de se ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Só que isso tem que ser feito da forma correta. Se você não fizer da forma correta, você vai correr riscos que talvez você nem imagina. Então, antes da gente continuar, se você for proprietário de terreno e estiver negociando esse terreno com uma construtora, uma incorporadora, uma loteadora, o que quer que seja, e estiver precisando de ajuda, vou deixar um link aqui embaixo que você pode clicar para conhecer a nossa assessoria em estruturação de empreendimentos e agendar um horário para a gente conversar. E se você for empreendedor, investidor, eu vou deixar o meu site aqui também e você pode me chamar no WhatsApp para a gente conversar. Então, continuando, como você pode evitar que o seu terreno fique na geladeira da incorporadora? Ou seja, que a incorporadora deixe o seu terreno ali parado até o momento que ela resolver desenvolver, até o momento que, na opinião dela, o mercado estiver com condições de desenvolver algo naquele projeto. Basicamente, tenha cuidado com os riscos ocultos na hora do contrato. Coloque cláusulas de saída para você. Prazos intermediários. Não é você que vai dar prazo para a incorporadora, certo? Ela que sabe como ela vai conseguir desenvolver nesse terreno. Ela que vai dizer para você: eu preciso de um prazo médio de tanto para aprovar projeto, eu preciso de um prazo médio tanto para fazer o estudo, eu preciso de um prazo médio de tanto para fazer lançamento. Enfim, ela vai te dizer isso. Mas não significa que esses prazos sejam peremptórios. A gente sabe, a gente está no Brasil. Às vezes o município demora, às vezes o órgão estadual ambiental demora e as coisas ficam travadas mesmo. Não será esse tipo de problema que você quer evitar. Isso você vai dar uma tolerância para a incorporadora, sem problema nenhum, é óbvio. Agora, uma ausência total de prazo, nem que sejam prazos meramente pretendidos, se você não colocar nada, você também não vai conseguir pressionar esse seu parceiro para desenvolver um projeto no seu imóvel. E você nunca vai saber com certeza se isso está se desenvolvendo ou não. A incorporadora vai conseguir te enrolar, vai conseguir ir deixando o seu terreno para depois, e quando você vê, passaram-se anos e talvez a incorporadora venha desistir só lá na frente. A ideia é que você criar mecanismos para que a incorporadora decida o quanto antes se ela vai seguir com o empreendimento ou não. Você não quer deixar esse terreno no land bank de uma incorporadora se ela não sabe ainda exatamente o que ela vai fazer no seu terreno. Não faz o menor sentido. O ativo é seu. Lembrando que você não vai ser remunerado por esse ativo ficar congelado dentro da incorporadora. Então você deve sim exigir prazos intermediários mínimos. Não são peremptórios. Não se trata de uma arma na cabeça do incorporador. Senão você não vai achar parceiro nunca. Não há como incorporadores te darem prazos fixos para determinadas questões de desenvolvimento de empreendimentos. Mas sim, ele tem que te dar prazos percebidos, prazos médios, prazos que no sentimento do incorporador ele vai conseguir desenvolver isso. E caso existam demoras do poder público, sem problema nenhum, o prazo fica prorrogado automaticamente, mas você vai ter meios de cobrar isso dele. E principalmente você vai ter meios de rescindir o teu contrato caso a incorporadora simplesmente desista, não inicie o projeto, por exemplo, não faça os estudos de viabilidade, ou faça os estudos de viabilidade e não dê continuidade na elaboração dos projetos,
ou após a elaboração dos projetos, não dê continuidade nas aprovações, no cumprimento das exigências do poder público. Enfim, não se trata de você pedir ao seu parceiro, me diz aí em quantos anos você vai me entregar o empreendimento. Não, isso realmente não faz sentido. Tá? E uma segunda forma bastante importante para você não ficar na geladeira do incorporador é você exigir o seguro garantia permutante. E aqui vem uma estratégia bastante interessante. O seguro garantia permutante ele só é aprovado para a incorporadora se ela tiver balanços contábeis saudáveis. Ou seja, se ela efetivamente tiver condições financeiras de arcar com aqueles valores que ela está prometendo para você. Então, quando você exige um seguro garantia permutante de saída, ou seja, na própria negociação da permuta do terreno, se você exige que será feito um seguro garantia lá na frente, no momento da transferência do terreno, você tem condições de já levar esse seu contrato para uma corretora de seguros que vai levar as seguradoras de primeira linha, que irão analisar a saúde da empresa e já vão te dar uma resposta. Olha, essa empresa, nesse momento, não tem condições de seguir com esse empreendimento. Eu não vou dar o seguro, eu nego o seguro. Então, é uma forma de você identificar o real interesse da incorporadora, primeiro ponto, ou da loteadora. E o segundo ponto é uma forma de você analisar se de fato essa empresa é saudável. Então, lembrando, o mercado com o juros do jeito que está, com as incorporadoras devolvendo terrenos, não querendo mais fazer compra de terreno, só querendo fazer permuta, devolvendo mesmo terrenos de permutantes, você tem que ter cuidado na hora de negociar o seu terreno. Exija cláusulas resolutivas expressas, exija prazos intermediários e exija seguros e garantias que vão testar o interesse desse seu parceiro. E lembrando, se você precisa de assessoria técnica especializada nesse tipo de negociação, de estruturação contratual, clica no link abaixo para conhecer a nossa assessoria em empreendimentos imobiliários para terrenistas. E se você for empreendedor ou investidor, clica no nosso site e chama a gente no WhatsApp. Eu vou deixar no card aqui no final um vídeo com os principais pontos para não levar prejuízo na hora de fazer esse tipo de contrato com um parceiro.